Graça e paz, amados, como é maravilhoso olharmos para a palavra de Deus. Estamos falando sobre sermos servos do Deus vivo. E para entendermos o que é ser servo, nós precisamos compreender o que é a redenção de Jesus. Nós vimos então que o homem se tornou escravo do pecado, no momento em que o pecado venceu, o homem foi vencido pela tentação, pelo pecado. Agora o pecado é senhor sobre a humanidade desde Adão. E no contexto, redenção era pagar a dívida de alguém. E somente um familiar, um irmão, podia pagar a dívida de outro irmão. Então, quando uma pessoa se endividava, ela era levada, seus bens eram oferecidos para pagar a dívida, não sendo suficiente, ela era levada como escrava para trabalhar para pagar a sua dívida. Então, Jesus vem falando que é possível pagar aqui neste mundo, mas perante Deus, o Salmo 49, versos 7 e 8, diz que é impossível pagar o resgate de uma alma para Deus. Humanamente falando, não se pode pagar com dinheiro. Então, alguém precisou vir a este mundo. Jesus precisou vir a este mundo em forma de homem. Agora eu pergunto, qual o grau de parentesco que eu e você temos com Jesus? Nenhum, nós não tínhamos. Se não fosse Deus nos predestinar a humanidade. Essa palavra é uma palavra muito discutida, mas para mim é muito tranquilo, muito claro, porque Efésios 1, verso 3 a 7 diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, o pagamento, a quitação da nossa dívida de escravidão pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, para mim, isso é muito tranquilo. O Senhor Jesus nos predestinou, ou seja, todos são filhos, são adotados como filhos de Deus? Não, mas há uma predestinação, ou seja, se eu aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu faço parte, sou irmão de Jesus. Jesus, o plano de salvação do nosso Deus, nós que somos gentios, nós não teríamos o direito, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Ele veio para o povo judeu. Nós somos os gentios. Ou seja, como nós nos tornamos parente de Jesus? Porque ele, o nosso Deus, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E eu e você somos irmãos de Jesus. Todos são irmãos de Jesus? Não. Somente aqueles que entendem Jesus como aquele que é o resgatador das nossas vidas. Aqueles que entendem que eram escravos do pecado, reconhecem a sua condição e querem mudar de Senhor. Nós, na verdade, nos tornamos, porque Jesus comprou a nossa vida na cruz do Calvário, e se nós decidirmos escolher Jesus como o Senhor da nossa vida, nós seremos escravos de Jesus. Escravos nós nunca vamos deixar de ser, essa é a realidade. A questão é que o diabo e o pecado escravizam mesmo, dominam. Jesus nos resgata não para nos escravizar, ele traz para a sua família. Jesus nos traz para a família de Deus como irmãos, não para ser escravo, mas para ser livre. E quando eu entendo isso, eu vou ser grato a cada dia, porque Jesus resgatou a minha vida
Eu agora sou servo, não mais da escravidão, mas da liberdade em Cristo Jesus. Que nós possamos compreender esse tema tão rico, tão profundo. Aí nós não vamos ser enganados como muitos cristãos têm sido enganados, pensando que Deus é o nosso Senhor. E aí a pessoa fica só pedindo: Senhor, me dá riqueza, me dá saúde, me dá bênção, me dá vitória. Deus tem isso para os seus filhos? Sim. Mas se Ele não nos der, então o Senhor não é o nosso servo. O Senhor é o Senhor. Servo é aqui. Nós servimos ao Senhor. Então não devemos andar com Deus, não devemos buscar o Senhor querendo nada de troca. Mas sim, certamente Ele nos abençoará se formos servos fiéis. A Bíblia fala de servos bons e servos maus. Então, mesmo na família da fé, tem os servos bons e os servos maus. E aqueles que não são servos de Jesus são servos do diabo. E isso é algo muito importante nós compreender e tomarmos uma decisão: quem vai ser o Senhor da minha vida? Que Deus te abençoe.